show your shoulders when you get older. Olá, eu sou a Osilda Marques. Me chamo Larissa e somos alunos do segundo ano da Faculdade de Medicina da UPAP e iremos falar sobre a miotomia congênita. Dentro do grupo dessas doenças miotônicas, então está a miotonia congênita. Existem dois tipos de miotonia. Existem a miotonia de Becker, que ela é uma forma mais comum da doença e também mais grave. E existe a miotonia de Thompson, que seria essa que nós iremos esclarecer hoje. Ela é uma forma mais rara dessa doença, porém ela é mais leve do que a de Becker. Ela recebeu esse nome de Thompson porque em 1876 o Dr. Julius Thompson foi o primeiro a descrever essa doença. Inclusive, ele mesmo se autodiagnosticou com a enfermidade e mais a 20 membros da família. Outra diferença dessas duas doenças é que a doença de Becker, ela é repassada por ela é de forma herança recessiva, autossômica recessiva. E a de Thompson, ela é uma herança autossômica dominante. Essa também são uma diferença das doenças. E para que o indivíduo venha desenvolver essa doença, então é necessário que um dos pais do indivíduo tenha esse gene defeituoso e o indivíduo venha a herdar esse gene defeituoso dos seus pais. E aonde fica esse gene? Bom, sabemos que existe o cromossoma 7. E nesse cromossoma, daquele conjunto de genes, existe um gene pelo nome de CLCN1. E esse gene, ele é o responsável por codificar os canais de cloro das membranas plasmáticas das células. Ou seja, a membrana, ela existe para proteger a célula, né, do seu meio interno, do meio externo. E nessa membrana existem proteínas que servem como portas para a passagem de solutos, de moléculas, de vários nutrientes que a célula precisa. Ou seja, essas proteínas, elas vão selecionar o que entra e o que sai. E dentre essas também existem os canais, que também são como portas, para a passagem de vários solutos. E nesse caso, dessa doença em especial, é o canal de cloro. O que acontece? Quando aquele gene está defeituoso e é repassado para o indivíduo, esse indivíduo não tem a capacidade de que aquela proteína funcione de maneira adequada. Ou seja, o funcionamento daquele canal de cloro vai ser ineficiente, vai ser defeituoso. E para que é preciso isso? Na hora da contração muscular, acontece a contração e, consequentemente, tem que acontecer o relaxamento. Na hora de fazer o relaxamento, é necessário que aqueles canais estejam estejam funcionando perfeitamente. Para quê? Para que haja uma fluidez desse íon de cloro, entendeu? Para que aconteça o relaxamento. Ou seja, é importantíssimo que tenha essa contundência para acontecer o relaxamento muscular. Em outras palavras, a pessoa que possui esse mal, que sofre desse mal, ela consegue fazer as contrações voluntárias dos músculos esqueléticos. Sabemos que está espalhado por todo o corpo. A contração acontece, mas na hora de acontecer o relaxamento muscular, ele é mais devagar, ele é lento. Ele demora para acontecer o relaxamento. As pessoas têm dificuldades em relaxar o músculo. Por exemplo, a pessoa pode estar caminhando, né? E daí o seu passo é mais lento, acontecem muitas quedas porque contrai o músculo e daí tem que esperar um determinado tempo para acontecer o relaxamento. E essas são umas características dessa enfermidade. Bom, essa forma de miotomia, ela frequentemente se manifesta nos primeiros anos de vida, geralmente entre 1 e 10 anos de idade, e frequentemente a média é de 5 anos. Observa-se uma hipertrofia muscular. Entre outros sintomas já observados já na fase adulta,
a dificuldade na deglutição, quer dizer, na parte do músculo esquelético do esôfago. Aí, a náuseas, movimentos rígidos, dificuldade respiratória, dificuldade para abrir os olhos, alteração na marcha, e assim, devido ao quadro motor precoce, né, associado à fraqueza muscular e o fenômeno miotômico, os indivíduos acometidos necessitam de uma reabilitação motora constante. O diagnóstico da miotomia congênita, ele é realizado pelo aspecto físico, né, característico da criança, pela a incapacidade de relaxar a mão depois de abrir, fechar, e muitas vezes seguidas pela contração muscular persistente depois de um médico percutir um músculo, por exemplo. E assim, frequentemente a anamnese, ela assinala as dificuldades de movimento desde os primeiros anos de vida do paciente. A dificuldade em se vestir pela manhã, a demora para executar certos atos da vida diária, né? Mesmo os atos elementares de defesa. A incapacidade dessa criança acompanhar outras, né? Fazer atividades simples. São elementos que eles chamam a atenção dos pais muito cedo, né? Bom, a miotomia congênita na forma Thomsen, ela se difere da distrofia miotônica por não ocorrer fraqueza e atrofia muscular. No caso, ela ocorre uma hipertrofia e também ela não tem presente nenhum distúrbio sistêmico, como catarata, alguma anormalidade eletrocardiográfica ou alguma endocrinopatia. Um exame no qual se registram os impulsos elétricos dos músculos para poder ser necessário o diagnóstico preciso seria um eletromiograma. O tratamento para essa enfermidade ela é feita com fisioterapia, exercícios físicos, que isso ajudam a controlar os sintomas da doença. Em alguns outros casos, é necessário o uso de fármacos, por exemplo, como quinina, dantroleno, acetazolamida e ranolazina. Esses fármacos vão atuar nos canais iônicos das células.